Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Teu coração está preparado para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos receber o pastor Celino com uma salva de palma, alegre e feliz, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Eles dependem da sua direção, papai querido, para poder, ó Deus, entender a mensagem ministrada. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor amado, ó Pai querido, que o entendimento se abrirá, ó meu Deus querido, e a vida será transformada pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu começo a declarar que todo espírito que causa desatenção, cria barreira, ó Deus querido, faz com que o pensamento fique lá fora, não aqui dentro. Eu já repreendo, expulso em nome do Senhor Jesus, porque esse momento, Senhor, eles vão apenas ouvir, não vão participar louvando, mas vão louvar com a sua atenção. Meu Pai querido, então eu declaro em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo confirmará a Tua palavra em cada vida, em cada coração, em cada família, para a Sua glória. Portanto, Espírito Santo, fique à vontade para fazer tudo que agrada aqui nessa noite, para a glória do Deus Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Filho, oh aleluia, e Rei no nosso Deus, oh aleluia, e a Ti mesmo, ó Espírito Santo, seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Digam graças a Deus. Ainda antes de você sentar, eu gostaria que você fizesse, sabe, mas eu gostaria daqui para frente, nem precisar pedir nada para você, porque um crente feliz, ele é alegre dentro da casa de Deus, sim ou não? O crente feliz, ele é feliz lá fora, ele é feliz aqui dentro, ele na crise ele está dando glória, no problema ele está dando glória, porque quanto mais glória ele dá, mais ele chama a atenção de Deus, aleluia, amém? Então não precisa pastor ficar falando, dão glória, aleluia, bata a palma, não, se você sentir no teu coração, dá um glória a Deus bem alto aí, bata a palma, glorificando a Jesus, aleluia, oh glória, louvado seja o nome dEle, oh aleluia, glória a Deus, se aceite por favor, glória, glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito é o nome dEle, amém amados? Eu quero falar com você hoje especificamente família, amém? Família, eu quero falar de família. Eu pregava para a família ontem e quero pregar hoje de novo para a família em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que nossos dias estão sendo bastante corridos,
nossos dias estão sendo cada vez mais acelerados. O tempo, Cronos, eu percebo que ele está sendo acelerado para se cumprir o que Jesus disse, né? Que se o Senhor nosso Deus não abreviar, amém? Então eu creio que esses dias estão sendo abreviados, ou seja, acelerados, nosso tempo Cronos. No tempo espiritual, que é contado diferente, que é o Kairos, é diferente do nosso. Então o que eu entendo com isso? Que o tempo de Deus não acelera, ele não adianta e também não atrasa. Porque tudo já foi determinado por ele, como seria e como será até o final. Amém, amado? Mas para nós, seres humanos limitados, é necessário cumprir o que Jesus disse. Que nesses últimos tempos, as horas continuam igual, não continua 24 horas por dia? A gente começa o dia e logo, meu Deus, não deu tempo. É assim ou não é? Antecipação do tempo. Amém? Mas para Deus continua a mesma coisa. Um dia é como 1000 anos é como um dia. Ele não está nem aí com o tempo. Amém? Mas se tem uma coisa que eu penso comigo, é de uma forma metafórica, dizendo para você, que Deus está preocupado. Deus não se preocupa, mas assim, só para você entender, o que Deus está preocupado é se você está focado nele. Amém? Se você estiver certo, porque aquele que não estiver perdeu o foco, então é hora de voltar. E aquele que não estiver focado nele, vai focar em outras coisas, vai focar em outros prazeres. Então, infelizmente, o seu tempo nessa terra só será vivido para você mesmo, e não terá proveito nenhum no mundo vindouro. Consegue me entender? Glória a Deus. Eu não posso viver a minha vida pensando somente nessa vida. Eu tenho que viver pensando na vida futura. Mas eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar em minha família. Eu tenho filhos, eu tenho minha esposa. Eu tenho minha casa para cuidar. E eu preciso que minha casa toda entenda que existe um dia já determinado por Deus. Obrigado por já estar no telão. Está aí já o que eu estou dizendo. Agora pega essa então. E está escrito que Deus já determinou um dia que com justiça há de julgar os vivos e os mortos. Então esse dia vai chegar, ninguém vai escapar. Amém? Então vai chegar esse dia em que Deus vai julgar vivos e mortos, santos e profanos. E cada um receberá de Deus aquilo que merece. Embora que nós estamos na presença de Deus, ninguém merece nada, essa é a verdade. Nós só somos salvos pela misericórdia. Nós só somos salvos pela bondade e misericórdia de Deus quando aceitamos essa salvação. E agora, quando aceitamos essa salvação, cremos que somos salvos, estamos sendo salvos a cada dia, glória a Deus. Mas é só para mim? Eu preciso pensar na minha casa. E Deus já determinou um dia que há de julgar com justiça. Amém? Atos dos Apóstolos. Esqueci o capítulo. Que vai julgar o mundo, vivos e mortos. Então, se eu entendo isso, eu preciso esperar esse dia, sim ou não? Eu preciso viver hoje como esse dia seria amanhã. Ou não? Eu tenho que viver hoje, já que o dia terminou. Pode ser amanhã, pode ser essa noite. Mas já que à noite nós vamos dormir, a gente não peca. Tem gente que peca até no sonho, irmão. Tem gente que peca no sonho. Obrigado. Eu falei Atos, né, Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Meu Deus do céu. Eu estava dizendo que a gente tem pessoas que pecam até dormindo, pecam sonhando. Será, meu pai? Gente, eu atendo muita gente, converso com muitas pessoas e eu oro para a pessoa quando ela fala assim, pastor,
é eu pegar no sono, eu sonho com pornografia. Eu falei, porque você vê pornografia? Ué, simples assim? Não, pastor, faz tempo que eu não vejo. Então se arrependa do que você viu, do que você acessou, peça perdão com o coração aberto para Deus, Ele vai te perdoar, e esses demônios vão parar de fazer você pecar sonhando. Mas sonhar é pecado? Eu falei, claro. Você não sonha com um anjo, e você não sonha pregando, expulsando demônio, isso é de Deus. Agora sonhar com pornografia? E eu fiz a pergunta para ele, e quando você acorda em que estado físico? Procochô, meio assim, assanhadão. A gente acorda daquele jeito, né, pastor? Misericórdia. Falei, então, peca ou não peca? Peca. Eu quero falar de família com você hoje, porque a nossa família, ao meu entendimento e pela palavra de Deus, é a maior riqueza que Deus nos deu. Amém, amados? Eu posso conquistar tudo nessa terra. Estava até brincando esses dias com a pastora. Legal andar de limusine, né? Lá em Gramado nós andamos de limusine, fizemos um tour todinho na cidade. E aquele carrão comprido, um senta do lado, outro senta para lá de cá, aquela televisãozona lá dentro, champanhe, vinho para você beber. Brincando de ser rico. Aí você passa perto dos outros, você faz graça, você baixa a janelinha. Escuta, é legal você desfrutar esses momentos? Claro que é. Amém, amados? Claro que é. Mas eu não posso perder o meu foco, onde quer que eu esteja fazendo o que tiver que fazer. O meu foco precisa estar sempre no autor e consumador da minha fé. Eu preciso estar com a minha vida voltada para Ele, me preocupando sempre com a minha casa. Estava eu, minha esposa, meu filho, minha nora. Então, você já pensou, eu como pai, dar uma de bobo lá e cair num pecado e começar a tomar uns arcos perto do meu filho? Como é que fica? Estou eu dando um bom exemplo? Que ninguém está vendo. Estou na limusine, estou empolgado, estamos passeando. Vamos encher a cara? Não. Eu preciso ser o que sou, onde quer que eu esteja. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero ler com você Provérbios, capítulo de número 15 agora, por favor. Nós vamos ler no livro de Provérbios, 2 capítulos aí, muito interessante para essa noite. Capítulo 15 de Provérbios. Aleluia. Deixa eu pegar direitinho aqui. Glória a Deus. 22 ao versículo. Melhor, querido, eu quero voltar um pouquinho aí no verso 20. É para a família, amém, amados? Diz assim o verso 20. O filho sábio alegrará seu pai, mas um homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Malícia, mal olhado, aquela coisa toda. Mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Capítulo 24 de Provérbios, por favor. Glória a Deus. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Digam graças a Deus. Olhando para tudo isso, querido, que eu estou
falando já na introdução com você e lendo esses dois textos de Provérbios, eu gostaria muito que você prestasse atenção para a gente sair daqui hoje pensando um pouquinho mais, não nas coisas, mas pensando mais nas pessoas que nós temos do nosso lado. Amém? Pensando na nossa família, pensando naqueles que nós falamos que amamos, mas tem aqueles parentes que a gente fala assim, meu Deus, tomara que nem me visite em casa. Eu sei que pode acontecer isso em qualquer família, tem ou não tem? Aquela pessoa que você fala assim, meu Deus do céu, aquilo ali é bom que nem venha em casa. Mas é um parente distante. Seja lá primo em segundo grau, que seja primo em primeiro grau, não quero nem saber. Mas tem pessoas que é melhor ficar distante de nós. Porque são pessoas que vêm para dentro da nossa casa, come, bebe, para depois sair falando o que não aconteceu. Se estiver me ouvindo aí, não tem problema. Não tenho problema com isso, não quero que você se chateia. Porque não estou falando mal. Há um tempo atrás eu recebi uns parentes meus aqui em casa. E quando voltaram para Rio Preto, na realidade não é Rio Preto, uma outra cidade próximo de Rio Preto, foram para Rio Preto fazer uma visita por lá, e lá foi assim o comentário: nossa, mas o Celino está muito bem lá em Cacilândia, mas não é à toa, ele obrigou os filhos dele, que ganham bem aqui em Rio Preto, cada um tem que mandar 5 mil para ele por mês lá em Cacilândia. Eu falei, puxa vida, boa ideia, vou forçá-los. Boa ideia, vou forçá-los, vão ter que me pagar para ser pai. Vão ter que me mandar 5 mil por mês. Né? Pensou? 20 mil reais todo mês para mim. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aquilo me deixou irritado na hora. Porém, logo meu coração se acalmou, porque eu vejo que essas pessoas maldosas, elas só sofrem na vida, porque eu também observo a vida dessas pessoas. Então há pessoas que não é bom que você ande com elas, há pessoas que não é bom você receber na sua casa, há pessoas que é bom você não permitir que seu filho vá nem para a escola junto, há pessoas que é bom você não ter comunhão com elas de jeito nenhum. Mas tem pessoas que é legal, são bacanas, mas o melhor é você ter comunhão com a sua própria casa. Amém, amados? A gente nunca despreza um filho por mais trabalho que ele dá. Despreza? Ninguém despreza um filho por mais trabalho que ele dá. Amém, amados? Eu nunca desprezei os meus por mais trabalhos que me deram. Nunca desprezei. E você não deve desprezar seus filhos, ainda mais depois que você conhece a palavra, que você sabe que Deus tem jeito para tudo, que Deus pode salvar. Irmão, e é rápida a salvação deles quando há jejum e oração sincero diante de Deus em favor dos nossos. Amém, amado? Então, quando eu olho para essa palavra de Deus que está aqui em Provérbios, eu começo a observar isso que nós estamos lendo aqui. Eu fico muito feliz em saber que a nossa vida tem jeito. Verso 22 de Provérbios 20, que nós começamos a ler. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmam. Amém, amados? Note bem que nós estamos falando de parceria, de conselhos. Mas quem que você procuraria para dar um conselho diante de um problema que você possa viver ou estar vivendo com sua família? Você vai procurar alguém que é mais problemático do que você? Lógico que não. Você tem que procurar alguém que saiba conversar, dar conselho, alguém que já tem um pouco de experiência na vida para poder te dar um conselho. E qual a experiência maior que você pode ter quando alguém olha para você? É alguém olhar para você e falar assim, a família dessa pessoa é uma família abençoada. Olha o comportamento desses filhos. Olha aí o comportamento dessa casa. Então as pessoas te analisam pela família que você tem. Porém, não adianta viver de aparência. Mostrar lá fora que você tem uma família linda, maravilhosa, e dentro da sua casa é oco. É uma madeira, uma árvore que está só com a casca por fora, está prestes a cair com o primeiro vento.
Porque não tem sustentabilidade. Porque se está oco por dentro, a raiz está ruim. Amém, queridos? Estão me entendendo? Então não adianta viver de aparência. Adianta viver de aparência? Não. Eu e a minha esposa lá para trás, no nosso começo e tal, sei lá, já tínhamos 4 filhos, e a pastora tinha, eu acho que se dá esse nome, deve ser anatomia do corpo. A anatomia do corpo dela, mesmo com 4 filhos, ela não engordou, ela ficou magra, ficou lisinha, e o pessoal gostava de elogiar ela, e falava assim, ali, o casal 20 está chegando. E aquilo para a gente era legal, porque tinha uma série chamada Casal 20, passava na Rede Globo. Só os mais antigos vão saber dessa série. Esses menininhos Nutella aqui não sabem nada não. Então, a gente sabia disso, que as pessoas falavam que nós éramos o Casal 20 por conta disso. Mas muitas vezes, nós aparentávamos bem, mas não estávamos bem. Porque eu tinha um problema. A gente chegava numa festa, eu não dava escândalo, mas logo eu já deixava a Celina de lado e agarrava uma garrafa de cerveja e ficava onde estava a caixa de cerveja. Não queria ficar longe dela. A mulher é feliz assim? Não. Bom, o meu problema era com a cerveja, uma pinga e tal, mas qual é o problema que você identifica no seu dia a dia que em um ambiente de amigos te afasta da sua esposa ou do seu esposo? A não ser aquele momento que a conversa é legal, você está lá entre as mulheres, os homens estão entre os homens conversando, batendo papo, dando risada, daqui a pouco está todo mundo junto, conversando, alinhando as coisas, isso é legal, mas no meu caso não era legal. Amém, amados? Veja bem o que eu quero que você entenda. Nós temos que ser, comparando aqui, fazendo essa metáfora, nós temos que ser uma árvore bonita, não só por fora, mas por dentro. E nossos frutos precisam aparecer, como Jesus chegou naquela figueira aquele dia e falou, não tem fruto em você? Já que você não presta para nada? Então, o que ele fala? Não, seque-se. Vocês lembram? Você não tem fruto, só tem folha, está até bonito, mas cadê aquilo que você deveria ter para me oferecer? Frutos, não tem? Então, te amaldiçoa agora, seque. No outro dia, lá vem os discípulos passando com Jesus por aquele mesmo caminho, voltando, eles param, olham e falam, mestre, olha lá aquela árvore que você falou, que era para secar, ela já está seca. E Jesus traz uma grande lição para nós, que tudo aquilo que nós vivemos e fazemos, se não frutificar de maneira correta, também receberá a maldição. Hebreus vai dizer uma coisa tremenda, se não me engano, capítulo 6, que a chuva, ela desce sobre toda a terra, o sol também aparece sobre toda a terra, mas tem a terra que absorve a chuva e ela produz frutos maravilhosos, ela produz o que é para produzir. Mas tem a terra que ela não absorve a chuva, ela escorre, e ainda que absorve, ela nega a sua produção. Essa terra está reservada para o fogo. Mas eu pergunto a você, é de terra que Deus está falando? Não é de nós que Ele está falando? Porque nós somos, vamos falar assim, a terra seca, que foi regada pelo Espírito Santo, sim ou não? Que está sendo regada todo dia. E se Ele rega, nós precisamos produzir os frutos do Espírito, sim ou não? Irmãos, se nós não tivermos os frutos do Espírito Santo, então nós estamos vivendo na terra inutilmente. Agora, se eu não tenho os frutos do Espírito Santo no meu dia a dia, nem para demonstrar lá fora, e nem dentro da minha casa, então estou vivendo para quê? Note bem, que eu quero chegar aqui nesse ponto. Quando a gente está aqui pregando para você, na realidade nós estamos dando conselho. Sim ou não? E nós temos que ouvir os conselhos que vêm para nós melhorarmos o nosso comportamento, melhorarmos a nossa vida. Porque ninguém aguenta todo o tempo ser agredido com palavras ou com desprezo dentro de casa. Nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos. Nem os pais
quando os filhos tratam mal. Vocês me entendem, queridos? Porque vai chegar um momento que a gente precisa dar um basta nisso, sim ou não? Precisamos dar um basta nisso. E eu gosto de falar da minha vida porque eu digo de vez em quando, se eu não servir de exemplo para você, então eu abandono o ministério e vou embora. Um certo dia, eu percebi que o clima em casa não estava legal. Eu cheguei nela e falei assim, amor, o que está acontecendo? Por que você está distante? Por que você está estranha comigo? Conversa pouco comigo. Ela falou assim, não sou eu que converso pouco com você. É você que está me deixando de lado. Você esqueceu que além de esposa, tem momentos que eu preciso também ser ovelha. E você cuida de todas as suas ovelhas, mas de mim você está esquecendo. Puxa vida. Eu louvei pela sinceridade dela. Porque se ela não é sincera comigo, eu também não teria percebido, porque a gente vai se envolvendo com a igreja, envolvendo com as pessoas, envolvendo com os membros, envolvendo com a necessidade de cada um, e a gente esquece da necessidade de dentro de casa. Parei, pensei, pedi desculpa para ela, na realidade pedi perdão, falei assim, eu vou melhorar. E melhorei, pode perguntar a ela. Já há tempos que ela não reclama de nada. Ela só dá sorriso para mim. Porque eu mudei o meu estilo. Eu mudei o meu comportamento. E percebi que eu estava em falha. Porque a gente cuida, é a mesma coisa você, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho. Você corre tanto para lá e para cá, que chega em casa, você está vivendo no automático. Oi filho, oi filha, oi amor, tudo bem, amor, tudo jóia? Aí já toma um banho, tem que resolver outra coisa de noite, quando não, já levanta amanhã cedo, dorme sem dar, só dá aquele selinho sem graça, boa noite. Sabe aquele selinho sem graça mesmo? Já faz bico duro, parecendo burro assim, ó. Faz aquele bicão duro. Boa noite, amor. Boa noite, amor, o quê? Que conversa é essa? Não se encontrou direito durante o dia, chegou em casa estressado, saiu correndo, voltou no outro dia correndo, e a vida está no automático, procurando tudo que a vida pode dar, trabalhando, ganhando dinheiro, glória a Deus por isso, mas esquecendo de cuidar da sua base, onde você precisa frutificar de acordo com a palavra de Deus. Porque a nossa família é a nossa base, sim ou não? A nossa família é a nossa base. Às vezes eu atendo pessoas, o cara fala assim para mim, pastor, já está com uns dias que eu vou procurar minha esposa, ela recusa. Tá bom, mas qual é o seu tratamento com ela? Ué, normal, pastor, então normal não funciona. Porque para mim uma vida normal é você fazer tudo isso que eu estou falando. Levanta cedo, vai para lá, volta para cá, e à noite dá aquele selinho de bico duro. E pronto, depois você quer o quê? Não vai rolar. Nós temos que ter uma vida, querido, principalmente o casal, uma vida de intimidade, não só lá na cama, mas uma vida de intimidade no seu dia a dia. E nós temos que valorizar essa vida de intimidade a todo tempo. E não somente quando a gente quer satisfazer as nossas necessidades biológicas lá com ela, não, pelo amor de Deus. Nós temos que entender o que Deus falou a respeito da família, que eu preciso amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja. E de tanto ele amar a igreja, ele se entregou por ela, sim ou não? Agora, quando esse pensamento é mútuo, então os dois pensam a mesma coisa. Porque a palavra de Deus vai dizer para a mulher honrar o seu marido, sim ou não? E quando eu olho para essa palavra, eu vejo o sentimento mútuo sendo ensinado. Eu preciso tratar minha esposa, de uma forma maravilhosa, conquistá-la todo dia. E se querendo ou não, foi isso que eu aprendi no decorrer da minha vida. Eu aprendi a observar a minha esposa, até mesmo nas suas mudanças de humor. E quando eu percebo que ela está estranha,
eu já me aproximo rapidinho dela. Ela fala assim, não sei, hoje eu estou esquisita. Está até parecendo que está chegando meus dias daqueles dias. Eu falei assim, meu Jesus, 63 anos? Será, meu pai? Mas é só, sabe, dar a reação, mas não acontece nada, graças a Deus. Mas, veja bem, nós olhamos a nossa vida conjugal de uma forma, muitas vezes, superficial. E quando olhamos ela de forma superficial, nós nunca enxergamos o problema do outro. E nós sempre queremos ter razão. É a mulher querendo ter razão e é o homem querendo ter razão. Ninguém cede, ninguém dá o braço a torcer. Vira o quê? Problema. Vira guerra, sim ou não? Mas com sabedoria. Oh, Jesus. Vamos lá para o 24 de Provérbios. 22, né? Deixa eu falar com você. Aqui em Provérbios 22. É 24 mesmo, né? 24, isso. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou pular o verso primeiro que nós lemos, para não ter inveja, o coração medita tudo errado, amém? Mas eu quero o verso 3, com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, amém? E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é o quê? E o varão de conhecimento consolida? Escuta, note bem, não tem como fazer melhor, não tem como a gente aplicar uma coisa e não aplicar outra. Verso 3, coloca lá. Não tem jeito. Com a sabedoria se edifica a casa, mas eu preciso ser inteligente para afirmar minha casa. Sim ou não? Poxa, eu estou tendo sabedoria para ganhar dinheiro, eu estou tendo sabedoria para fazer algumas coisas, estou tendo sabedoria e tal, mas dentro da minha casa eu não estou sendo inteligente para cuidar dos meus que estão debaixo do mesmo teto. Você quer ver o verso 4? E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Conhecimento abre portas? Sim ou não? Se eu quiser advogar para o Nelson, eu posso? Não. Primeiro, não sou formado, não tenho conhecimento de quase nada a esse respeito. Então, eu não sou autorizado a advogar para ele. Amém, amados? Eu não posso receitar para o Juninho um comprimido, a não ser essas receitas caseiras. Toma um Benegripe que melhora. Né? Mas se passar disso, eu posso fazer alguma coisa por ele? Não. Ele vai ter que consultar um médico, ver a receita certa para ele tomar, sim ou não? Agora, isso é o teu quê? Conhecimento das coisas. Amém, amado? E pelo conhecimento, eu tenho um conhecimento amplo de muitas coisas. Você pode ter conhecimento de negócios aqui que eu não tenho, você pode ter o conhecimento de outra área que eu não tenho, e cada um de nós tem conhecimento em uma área que a gente se dá bem. Isso é normal, é onde você mais gosta de atuar, é onde você adquire mais conhecimento, porque você dedica mais tempo para estudar aquela área, sim ou não? Então, querido, veja bem, eu pelo conhecimento, eu posso encher minha casa, câmaras, quartos reservados, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Mas, bora lá para o verso 3. Mas, se eu não tiver sabedoria, eu não vou edificar nada. Amém, amados? O que é edificar? Primeiro eu penso na edificação como o alicerce, sim ou não? E se eu estiver falando de árvore, se uma árvore quiser, ou melhor, ela pode crescer 20, 30 metros para cima, mas se a raiz não tiver um pivô,
no meio daquela árvore não tiver um pivôzão. Você já arrancou árvore, Tiel? Você já desmatou alguma coisa? Você já arrancou árvore que tem um pivô bem no meio dela assim, e as raízes saem depois aqui para outros lados? Tem árvores que não tem. As raízes só saem aqui, ó, 40, 50 centímetros. Aí vem um vento, você que corre na rua, você já viu árvore tombada porque não tem pivô no meio, só tem as raízes que rebentam a calçada? Obrigado, pinhão. Não é todas que tem. Então note bem, qual é a árvore que mais resiste tempestade? A que tem o pinhão. Porque a árvore que tem só raiz na superfície, 30, 40 centímetros de profundidade, vem a ventania, o que acontece com essa árvore? Arranca tudo, sim ou não? Arranca ou não arranca? Obrigado, querido. Se arranca, é porque ela não tinha raiz própria para se manter de pé na altura que ela está e com a copa que ela tem. Então, se eu não tiver sabedoria, eu não vou edificar a minha casa. Eu posso crescer, porém, hora que chegar o problema, o probleminha qualquer que seja, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês que conhecem de fazenda. Não precisa chuva muito forte para criar uma erosão. Basta chover sempre e você não cuidar de onde a chuva está passando. Vai fazendo um buraco, ele vai aumentando, sim ou não? Vai aumentando ou não vai? Você também já cuidou muito de fazenda. É assim ou não é? Você passa lá no trieiro da vaca, fez um buraco, mas está tranquilo. Aí chove 3 dias, você vai lá depois de 3 dias? Depois de 1 ano? Sim ou não? Irmão, se não for terremoto para derrubar tudo de uma vez, as maiores quedas vêm com coisas que nós não prestamos atenção. Você consegue me entender? Vou pegar esses 2 casal aqui. Esses 2 são jovens. Se vocês envelhecer por dentro do casamento, o casamento não dura. O que é envelhecer? A esposa fala assim: nossa, amor, faz tempo que você não me fala que umas palavras de carinho, você não fala que me ama. Nossa, que bobeira, para com isso, você sabe que eu te amo. Foi grosso, sim ou não, na resposta, e não deu o que ela queria. Você tinha que olhar para ela e falar assim: amor, você me perdoa a minha falha, mas saiba de uma coisa, eu te amo. E já tasca-lhe um beijo logo e pronto, resolve o problema. Sim ou não? Queridos, às vezes eu estou à mesa de um restaurante e tal, alguma coisa com a minha esposa, e a gente se pega na mão, dá uma levantadinha, dá um selinho ali gostoso, e ela tinha vergonha de fazer isso. Disse: nossa, o povo está olhando, mas não quer nem saber, você é minha, e eu sou seu, deixa os outros com inveja, sua boba. Aí depois que ela perdeu a timidez, sabe o que ela fez? Já não me dava mais selinho não, irmão. Já vinha com a boca meio aberta. Yes! Consegui! Pastor, mas você tem coragem de falar isso da pastora? Irmão, eu estou dizendo, se eu e ela não servir de exemplo para você, então abandono isso aqui e vou embora. Abandono tudo. Problemas sempre nós teremos, eu tenho com ela tem comigo, mas somos maduros, inteligentes, sábios para edificar a nossa casa com inteligência. Oh, aleluia, nós vamos firmando cada dia e vamos quebrando as nossas diferenças, e vamos vencendo a nossa diferença e vivendo em amor, grudado um com o outro, aleluia. E quando um casal está desse jeito, se ele tem filhos adolescentes, ou estão já maduros, mas estão solteiros dentro de casa, enchendo os picuados da gente, ia falar uma palavra, enchendo os picuados da gente, ainda assim a gente tem paciência com eles, porque eu e ela estamos bem. Agora, se eu e ela não estamos bem, o que vai sobrar para os filhos? Grosseria.
Ou não? Você acha que eu já não passei por essa fase, querido? Eu e a pastora já passamos por todas as fases do casamento. Um dia, eu entrei no quarto, a mala cheia de roupa. Eu falei, uai, para onde nós vamos? É assim, você vai. Você vai. Eu? Não vou, não. Você vai. Mas por quê? Por quê, Senhor? Você tem coragem de perguntar por quê? Você me despreza, você não me dá atenção. Você dá mais atenção para os teus amigos, para o teu futebol final de semana. E era ruim pra caramba na bola. Você dá mais atenção para os teus amigos, para o teu futebol final de semana. E eu estou sobrando na tua vida. Já que eu estou sobrando, eu quero que você vá viver a sua vida. Agora, se você falar que não vai, eu vou. E você fica aqui sozinho. Aí você enche essa casa de homarada, que você gosta de ficar no meio desses homens tudo. Seus amigos, enche de homem aqui. Eu falei, puxa vida, nós chegamos nesse ponto. Não vou embora não. Você não vai embora? Não, vou embora não. E o que você vai fazer? Eu vou mudar. Eu vou mudar. Você me ajuda a mudar? Celina, eu não quero te perder, mas do jeito que está, não aguento mais. Mas você me ajuda a mudar? Ela me olhou, já chorando. Você promete que vai mudar? Eu não prometo nada. Eu vou mudar. Foi fácil mudar? Não. Foi fácil dizer não para os amigos? Não. Aí a gente de vez em quando tem a recaída. E foi nesse período que nós enfrentamos uma guerra terrível. Foi pior ainda. Mas aí ela com sabedoria e inteligência, ela falou o quê? Espera aí, eu vou resolver a situação. Ô Deus, escuta aqui. Eu sou tua filha. E esse homem aí, está escrito na sua palavra, que eu e ele agora nós somos uma só carne. Não tem sentido eu estar salvo e ele condenado. Não tem sentido eu estar indo para o céu e ele para o inferno. Nós dois somos um só. Só que eu não aguento mais. Ou se eu salvo ele, ou eu vou romper esse relacionamento, nós vamos rasgar essa carne, e se ele for para o inferno, ele vai sozinho, porque eu não vou não. E foi dentro de 15 dias orando desse jeito, numa campanha, e foi final de ano, que eu cheguei para Jesus, no dia, véspera de ano novo, então no dia 31 de dezembro de 91, aceitei Jesus no dia 1º de 92. E estou crente até agora para a glória do Senhor Jesus. E depois disso tivemos alguns problemas? Claro que tivemos. Mas agora os dois têm a mesma visão de céu. Os dois têm a mesma visão do Espírito Santo. Os dois têm a mesma visão de agradar o coração de Deus primeiro. Então começou a ficar mais fácil lidar com toda a situação e vencer todas as barreiras. Amém, amados? E começamos a ouvir os conselhos. Os conselheiros vieram, crentes, graças a Deus. Porque o que não é crente, ele vai falar assim para você: liga não, o rodeio está chegando aí, a fé do peão está chegando. Você vai ver. Nossa, ela vai arrebentar lá. Vai te levar para o mau caminho. Mas aquele que é de Deus vai falar assim: entrega na mão de Deus e ora, jejua e não aceita isso. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Louvado seja Deus. Puxa vida, sabe por que Deus não faz mais por nós? Porque nós não queremos. Pastor, você está doido? Eu quero que Deus me ajude. Quer nada. Quer não. Algumas perguntas eu faço. De todas, eu acho que a Taline e mais uma ou duas só jovens da época que conseguiu ir para frente, botou na cabeça que ia para frente. O que você quer, Taline? Quero ser professora. Mas o que você está fazendo para alcançar isso? Não estou fazendo nada. Então você não quer nada. Lembra dessa resposta? Era o quê?
adolescente, 17 anos, sei lá. Não, você não quer nada, porque se você quisesse ser professora, antes de chegar na faculdade, você já estava lendo algum livro a respeito. Porque quem quer, procura saber antes do tempo chegar. Amém, amados? Vocês estão me entendendo? Eu não era pastor, eu era novo convertido, eu virava à noite estudando Bíblia. Não era pastor, novo convertido e virando noite estudando Bíblia. Por isso eu falo para vocês, irmão, sem orgulho, o que sei, aprendi diretamente com o Espírito Santo. Eu fui para o seminário pegar um certificado, porque tinha essa baboseira, que se você não for para o seminário, você não é pastor. Eu não aceito, sabe, alguém se formar na faculdade do seminário para depois ser pastor. Eu aceito primeiro ser vocacionado, chamado e vocacionado por Deus, aí depois ele se prepara, porque agora ele percebe o que ele quer da vida. Porque se for primeiro lá, eu vou fazer faculdade, porque aí eu vou ser pastor, eu vou pastorear a igreja, tal, vou ter salário. Então você não quer ser pastor, você quer dinheiro. Já que eu sabia que Deus tinha alguma coisa comigo, eu comecei a estudar, sim ou não? Se hoje eu sou pastor, foi Ele que me chamou. Mérito meu? Não. Chamado e vocação dele na minha vida. Eu só respondi e fui estudar. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Agora, Deus chamou o homem para viver sozinho? Vocacionou o homem para viver sozinho? Não. Ele falou que o homem tinha que fazer o quê? Deixar a casa do seu pai, da sua mãe, pegar uma mulher e viver com ela até a morte, separar, sim ou não? Aí a gente faz isso, só que faz de qualquer jeito depois que casa. A gente começa a levar tudo no embolo, tudo no embolo. Queridos, uma árvore que não tem, como é que você falou o nome? Peão. Uma árvore que não tem peão, ela cai fácil. Jesus fala sobre isso, sobre a nossa casa, comparando o quê? A tempestade, não é? De chuva e vento. Sim ou não? A casa que é construída sobre a areia. Vem a chuva, vem o vento, bate contra ela e logo ela. E a casa firmada na rocha? Não cai. E quem é a nossa rocha? Jesus. Então, se Cristo é a nossa rocha, para nós não existe a opção de divórcio. Para nós não existe a opção de divórcio, a não ser por adultério. Eu esqueço outra palavra. Quando a mulher começa a desprezar o homem, ou o homem desprezar a mulher, não coabita mais. Repúdio. Obrigado. Adultério e repúdio são as únicas duas bases que eu encontro na Bíblia para um homem ou para uma mulher pedir divórcio. Isso, obrigado. Vocês entendem, querido, o que eu estou falando? Portanto, escuta bem, para nós que conhecemos a palavra, não existe separação. Pastor, mas eu não sou casado no cartório. Estou nem aí. Porque a palavra de Deus não manda você pegar a esposa e procurar o juiz de paz para casar. Ela manda você deixar a casa dos seus pais e se unir a uma. Agora, quando você está lá no bem bom com ela e você com ele, é ele dentro de você, você dentro dele, os dois se tornaram uma só. Acabou. Para Deus isso aí já é casamento. Vocês decidiram morar junto, não casaram no civil. Não casaram no civil. Aí tem uns doidos que falam assim: você não casou no civil? Ai meu Deus, você está tomando ceia, você está em adultério. O cara já é vô, já está chegando a quase bisavô, e
tonto do dirigente, sei lá quem, esse pastor, fala assim, você está em adultério, você não casou no civil. Quer dizer, validam-se mais a lei do homem do que a lei de Deus. Porque a lei de Deus fala junta e não separe. E o homem vai lá, que você valoriza tanto o casamento civil, vai lá e casa, e você volta lá e descasa você. É assim ou não é? Você vai lá e casa, e ao mesmo tempo você volta lá e ele te descasa. Sim ou não? Pastor, o que eu vou fazer agora? Eu já estou no meu 8º casamento. Estou no meu 8º casamento, e agora? Arrepende-te do teu passado, e que esse último casamento seja até que a morte o separe. Se arrependa, não vai ter jeito de você voltar lá atrás, com a tua primeira esposa, com a segunda, com a terceira, ou seja, qual for. Oi? Aí que está o detalhe, irmão, não existe descasar na ótica de Deus. Amém? Agora, se eu sigo a palavra de Deus, obrigado por ter colocado, se eu sigo a palavra de Deus, eu preciso obedecê-la sem questionar. Amém, amados? Agora, eu vou dar outro salto ali para o versículo 20, versículo 4, no capítulo 24. E pelo conhecimento se encherão os seus cômodos, suas despensas, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Irmãos, preste bem atenção. Se a gente voltar a ler o 3 e o 4 juntos, vamos fazer isso, por favor? Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Está falando de quem? Daquele que leva a vida do seu jeito. E você não deve receber conselho desse tipo de gente. Verso 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se... E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Inteligência, sabedoria. Amém, amados? E aqui, olha, pelo conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Da palavra de Deus. Porque eu digo que você conhecer essa palavra, você vai andar por ela, você vai refutar tudo que vier do mundo para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, você vai refutar tudo, porque com o conhecimento você vai prosperar, você vai ser uma bênção na sua casa, você vai ser uma bênção com seus filhos, você vai ser uma bênção com seus pais, porque você vai saber o que a palavra de Deus está falando a respeito de família. Amém, amados? Agora, puxa vida, uma árvore cresce 30, 40, 60, 70 metros, fica lá um mundo velho de árvore, que 6 homens que não abraçam. Aguenta vento, aguenta tudo. Mas aí quando eles vão arrancar ela, eles vão ver que o pião dela é grande e grosso. Nós queremos crescer, mas sem edificar. Primeiro as bases. Por isso que quando a gente vai batizar uma pessoa, a gente dá um discipulado bem detalhado do que é nascer de novo. Por isso quando a gente vai casar uma pessoa, a gente conversa com ela antes de oficializar esse casamento. Firmando bases, o que é de fato um casamento. É isso aqui, ó, você está entendendo? Agora, a partir do momento que a pessoa é orientada, chegou a ela o conhecimento da palavra de Deus, o que é um casamento, e depois ela se separa sem o motivo de adultério e de repúdio, que junto está a violência também física. Largou? Largou. Aí você faz um outro tipo de oração. Se você largou. Qual, pastor? Senhor, force ele cair logo no adultério que eu estou livre. Força ela a cair lá no adultério que eu estou livre. Aí Deus vai falar, seu hipócrita, o mal que você deseja para os outros virá como ave de rapina sobre a tua cabeça.
Você já pensou um negócio desse? Gente, a palavra de Deus não nos dá escape para oração medíocre. Vocês entendem o que eu estou falando, queridos? Agora, eu fico observando coisas nessa idade que a gente já está, e eu fico pensando, como que a gente ainda observa casais imaturos? Meu Deus do céu. Só quem tem raiz, não é? Só quem tem raiz suporta as provas da vida. Quem não tem, desiste da fé, desiste de Jesus, desiste do casamento, desiste de tudo. Mas quem tem raiz suporta as provas que vêm. Não só suporta, mas alinha a vida de acordo com a palavra de Deus e para de sofrer. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu coloquei aqui algumas observações. As pessoas que se destacam com facilidade crescem rápido demais, sem uma fundação adequada, impressionam, mas não resistem ao primeiro problema real que aparece. É ou não é verdade? Irmão, até uma empresa que cresce rápido demais, mas se ela não tem raiz, ela não tem sustentabilidade. Tem um termo no meio dos administradores de empresa, ou dos conselheiros de empresa, que a empresa, mesmo dando lucro, ela quebra. A empresa, mesmo dando lucro, ela quebra. Por quê? Porque o lucro não é administrado com sabedoria. O lucro não é administrado, a pessoa empresária inexperiente, vamos falar assim, ela acha que tudo que entrou na empresa é dela, ela vai gastando, vai gastando. Quando ela vai acordar para a vida, está um rombo, devendo para todos os credores, está lá agora os credores na porta querendo dinheiro, e às vezes se faz isso até mesmo por malícia, querendo já, planejando já dar o cano. Escuta, crente não faz isso, ou faz? Crente não faz isso, crente teme a Deus, ele honra seus compromissos, sim ou não? Administra com sabedoria, edifica tudo e começa aos poucos, crescendo aos poucos, edificando tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém, amados? Se fosse para a gente trabalhar do jeito que a gente começamos a trabalhar em Rio Preto, ou até mesmo aqui, só com milagre, eu vou te contar para você, essa igreja não caberia mais gente aqui dentro. Porque o que tem interesse em milagre é incrível. É ou não é? Agora, o que é bacana acontecer, como você ouviu aqui o testemunho domingo passado, aí depois nós vamos ministrar a ceia lá para o diácono Zé na casa dele, a irmã, é Maria que ela chama? A Maria contando, metástase, pulmão, intestino, e o coração ruim também, né? Ruim também, veio entupida, né? E quando ela conheceu o casal, e o casal começou a falar para ela do milagre, ela começou a crer. Aí você viu o que ela fez? A fé dela. Espera aí, eu tenho a água, o azeite é consagrado, eu vou pingar 3 gotas desse azeite na água e vou beber, e Deus vai fazer um milagre na minha vida. E começou a tomar o azeite na água, ou a água com azeite, e de repente começou a melhorar, até o dia que a imposição de mãos foi sobre ela, ela sentiu um fogo queimar no corpo dela, voltou para o médico, fizeram 15 exames, não achou nada, já marcaram o retorno para fazer mais uma tantada de exame, e não vai achar nada, porque câncer foi embora, aleluia, para a glória do Senhor. Pode aplaudir Jesus. Mas alguém pode falar assim, foi os cunhão do boi que curou. Você estava aqui, você escutou ela falar isso, não estava? Você estava aqui, domingo? Ah, mas foi a sopa dos cunhão de boi. Porque aquele que não crê, ele vai arrumar desculpa para tudo. Vai falar que os cunhão de boi é forte. E vai fazer sopa para muita gente lá com câncer para ver se sara também. E não vai sarar. Por quê? Porque quem curou ela foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que eu estou citando isso? Era impossível
Ela contando em detalhes para mim depois, falou: pastor, os médicos falaram assim para minha família, me deixar quieta, não precisa levar mais para Barretos, que eu ia morrer. Foi assim ou não foi que ela falou para a gente lá? E eu conheci esse casal abençoado, que me apresentou Jesus, e hoje eu estou curado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou te apresentando Jesus, que pode resolver o problema conjugal também. Ele pode resolver o problema conjugal também. Se posiciona hoje para mudar a tua história. Se posiciona hoje para edificar a sua casa em Cristo. Se posiciona hoje e luta contra Satanás. Ele tentou tirar eu da minha casa. A mala estava pronta. Eu só falei: não vou. O problema é que a gente vai se conformando com as coisas ruins que vai acontecendo conosco. E às vezes a nossa correria é tão grande que a gente não está observando o que realmente está acontecendo. E nós precisamos acordar, queridos, porque o negócio é mais sério do que a gente pensa. Coloquei outra observação. A pergunta que faço para vocês diante de todos esses problemas que nós identificamos, não é se a árvore vai cair, é quando. Eu respondo: a qualquer momento. Ela pode cair, sim ou não? Ela vai cair. Não tem raiz. Não tem fundamentos. Como é que vai ficar de pé uma família, amém? Sem fundamentos. Mas eu quero dizer para você, é possível fortalecer essas raízes? Eu digo, sim, é possível. É possível. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Escuta, quando essa palavra veio ao meu coração, eu dei um Google, confesso para você, sobre raízes. Eu encontrei que a raiz, ela fixa, ela alimenta e ela armazena. Ela edifica, ela fixa. E a árvore pode crescer, mas que tem o pinhão. Amém, amado? Porém, ela também alimenta, ela busca o que ela precisa para que todos os seus galhos e flores e frutos fiquem bonitos, sim ou não? Ela alimenta e também armazena. Ela nunca gasta tudo o que tem, porque ela sabe que pode chegar o dia da seca e ela tem de reserva água suficiente para não morrer. Amém, amados? Eu falo que um casamento bem sucedido, com raiz sarada, a raiz que tem o peão, a raiz que ela busca o alimento no mais profundo, ela armazena também. Ela nunca gasta tudo que tem. Mas o mais principal é que nós estamos perdendo o hábito de dizer eu te amo. É de dizer eu te perdoo. É de dizer para ela e ela dizer para nós: vai dar certo, a gente vai vencer, vamos orar. A gente quer resolver as coisas tudo no supetão, sem oração. A gente quer resolver muitas coisas na nossa própria sabedoria, sem jejuar e orar. E aí não tem jeito, o diabo vai te vencer. Mas quando a gente para e segue os conselhos que orar e jejuar é a nossa grande arma que temos de alinhada com a palavra de Deus, então a gente nunca para de orar, a gente nunca para de jejuar. Mas tem gente que fala para mim: não, pastor, eu jejuei o mês inteiro. Eu falei: nossa, irmã, põe a mão na minha cabeça aqui. Eu falo mesmo, põe a mão na minha cabeça aqui, o mês inteiro de jejum é. E como é que é o teu jejum? Então eu levanto 6h30, tomo um café reforçado, vou até meio-dia e almoço. Põe a mão na minha cabeça não, vem não. Você toma um café da manhã reforçado, vai até meio-dia, almoça e entrega teu jejum? Não, irmã. É igual a outra, chegou aqui, tadinha, fiquei com dó dela. Já tentou congregar comigo aqui já umas par de vezes, mas não dá certo. Aí, dessa última vez: pastor, estou no jejum de Daniel. Ah, pastor, agora eu vou vencer. Eu falei: irmã,
E como é que está o teu jejum, Daniel? Como é que é? Tirei o celular. Falei, minha irmã, vamos abrir Bíblia? Mas por quê? Está errado? De novo? Falei, não, por favor, não quero te acusar de nada, eu só quero te orientar direito. Vamos aqui. Pegamos a receita do jejum de Daniel. Ela olhou. Vai dar não. Eu falei, mas por que não vai dar não? Eu amo arroz. Eu amo um bife. Eu falei, não aumenta a lista não, que vai dar ruim. Para por aí, para no arroz e no bife, tá bom. Então, quando a gente olha a falta de sabedoria na vida das pessoas, aí você vai descobrir a razão do sofrimento. Sim ou não? Não tem sabedoria, não tem inteligência para edificar, não tem nada. Então aí a gente sofre mesmo, e aí a gente vai batendo em ponta de faca a vida inteira. Deixa eu te dar um conselho. Reconheça o ponto fraco antes da chuva, ou reconhecer o ponto fraco antes dos problemas. Amém, amados? É diferente de descobrir durante a tempestade. Ou não é? Você está com a casa trincada. E ali corre a enxurrada da chuva que cai da casa, passa naquela calçada, ela vai estar infiltrando em algum lugar para poder rachar a casa, sim ou não? E você não atenta para aquilo, você não vai observar. Porém, agora inverna tudo, fica aí como naqueles tempos passados. É 15 dias chovendo. Pô, lá na minha região, às vezes era 15 dias chovendo, Nelson. Não sei se aqui já choveu assim. 15 dias de chuva, 15 dias de chuva. Chuva, como hoje, assim. De amanhã chovendo, no Nordeste chovendo e assim vai. 15 dias de chuva. Aí, aquele rachadinho que cabia nem um dedinho lá dentro, agora já está quase 5 centímetros aberto. E aí você fala, meu Deus, a casa está afundando. E aí você vai querer arrumar na tempestade, é a primeira semana só de chuva, muita chuva, não vai dar, porque se você abrir o buraco vai ficar pior. Sim ou não? Eu estou te falando o que aconteceu conosco. Meu pai relaxou e aconteceu isso. Era uma casinha de 2 águas assim, sabe? Compridinha. E era 3 cômodos. Aquilo desabou tudo. E era de favor que a gente morava ali. E meu pai descuidou daquilo tudo e não cuidou, e o trem caiu tudo lá. E a hora que caiu a primeira parede, nós já saímos correndo para fora e caiu tudo. Sabe o que restou para a gente? Uns par de anos morando na favela, próximo à linha de ferro, em Rio Preto. O pai não tinha muita responsabilidade. Deixou o trem arruinar tudo. Vai arrumar o quê? Mas se você repara os defeitos pequenos, quando eles estão começando, é mais fácil de consertar, sim ou não, irmãos? É ou não é? A casa começou a destacar a pintura. Vai lá, ó, raspa lá, passa uma lixinha. Se não deu para passar tinta, se não tem a tinta, não precisa pintar a parede toda, não. Vai lá, raspa aquilo lá, lixa lá, passa um negócio lá, eu esqueci como é que chama, um fundo preparador. É isso? Selador, põe lá e vem, compra lá um tantinho assim de tinta, passa ali naquele cantinho, vai ficar igual ali, ó, uma mancha. Mas está pintado. Você não vai pintar tudo não? Vou pintar tudo, mas pelo menos lá não ficou aquele trem caindo. Perto de você, Ana Lúcia, atrás de você. Está pintado, tá ou não está? É a mesma tinta, só que não deu a mesma cor. Fazer o quê? Mas está pintado, não é água não. Eu preferi largar manchado do que descascado. O que seria mais feio ali? Descascado, sim ou não? É feio você ter um casamento de aparência, todo descascado. Arruma os pequenos detalhes, que Deus está nesse negócio, louvado seja Deus. Arruma esse negócio, dá tempo ainda, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Oh, aleluia! São os pequenos trincos que viram grandes rachaduras. Pouca enxurrada também causa grandes erosões. Amém, amados? Entendeu isso? Confiança se constrói com o tempo e conversas difíceis às vezes se faz necessário. Sim ou não?
conversas difíceis, irmão. Tem vezes que a gente precisa sentar e tocar em assuntos que nenhum dos dois gosta, mas é necessário, ou a casa cai. Sim ou não? Está ruim de sexo em casa, conversa logo. O que está rolando? O que está acontecendo? Ai, amor, eu não sei, o negócio aqui está esquisito. Vai no médico, procura logo antes que a coisa fique ruim, irreversível. Ah, eu estou ejaculação precoce. Tem jeito, vai lá, arruma esse negócio. Amém? Para de cuidar mal dessa mulher que você tem. E mulher, para de fazer gracinha também. Porque, querido, escuta, eu estou falando para casal aqui, falando para família. Amém, amado? Ó, acho que a menor de idade que tem aqui hoje é Pietra. E lá na escola eu acredito que ela aprende tudo isso. Ah, tem aqui duas. Rapaz, aqui é inteligente pra caramba. Você aprende tudo lá na escola também. Escuta o que eu estou falando para vocês. Está com ejaculação precoce? Corre lá, vai lá. O médico vai dar um remedinho, vai fazer um tratamento, vai ser legal. Amém, amado? Vai cuidar desse negócio aí. E você, mulher, olha aqui, alguém já falou, não posso, claro, vou abrir. Só vou te contar a história. Eu não vou mesmo deitar com ele, não. Mas por que você não vai deitar com ele? Por que você não quer mais ter relação com ele? Eu não. Começa, não acaba. Você entendeu o que eu estou falando, queridos? Começa, não acaba. De repente, eu estou lá querendo aquecer os motores, as turbinas, está querendo entrar em ação. Ele começa a gritar, vai, eu vou. Eu tenho que segurar no colarinho dele para desgraçar de onde você está indo, fica. Irmão, o negócio é sério. Aí parece assim, tu do lado, ai. Amor. Já dormiu, infeliz? É de chorar, mas vocês dão risada. É de chorar, só que vocês dão risada. Você está pensando que a gente não atende situações assim? Você está pensando que a gente não escuta essas coisas? Então é melhor consertar a pequena rachadura do que esperar acontecer o pior, sim ou não? Então conserta esse negócio logo, assuma que você precisa de ajuda e procure ajuda. Seja você homem ou seja você mulher. Porque esse casamento não pode acabar por falta de sexo. Ou pode? Não. Porque se tem jeito de arrumar, vamos arrumar esse negócio. Meu Deus do céu. Irmão, eu vou encerrar agora, mas eu preciso falar um negócio que está aqui na minha cabeça. Eu fico imaginando, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá, gente? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando Deus pegando Adão, dá um sono nele profundo. O homem só tinha visto animal cruzando e tal daqui, tal dali. E ele olhando aqueles animais, produzindo outro animal, porque eu não sei quantos mil anos demorou para ele fazer a Eva, não sei quanto tempo. Eu só sei de uma coisa: Adão observou tudo. E ele falava assim: poxa vida, olha lá, ó. Olha lá a macaca. Olha lá o leão com a leoa. Cadê eu? Aí Deus fala assim: vou dar um sono para esse homem antes que vai virar caca. E já dá um sono para Adão e tira a costela dele e faz uma mulher para ele. E aí a Bíblia diz assim: e tudo o que Deus fez, ele viu que era bom. Eu digo excelente. Porque olha para a natureza para você ver, ela é linda, né? É ou não é? Agora olha para Eva, imagina a Eva pelada. Imagina a Eva nua. Adão para assim, fica assim, perdendo fôlego. De tamanha perfeição que deveria ser aquela mulher. Ele olhou para tudo aquilo e falou assim: o que eu faço? Por onde eu começo?
que é isso? Hã? Eu imagino o anjo chegando no ouvidinho dele aqui. Calma, fica tranquilo, você não pode morrer, você não conhece a morte, não tem morte, só se acalma. Só se acalma. Aí eu fico imaginando um filme passando na cabeça do Adão. Ele lembrou do elefante, que tamanhozão de bicho, lembrou do cavalo, lembrou disso. Aí eu fico imaginando ele lembrando do pato. Tuf, tuf. Ele fala assim, tudo isso aí, eu acho que encaixa. Eu só não posso ser igual o pato. Eu só não posso ser igual o pato. E aí Deus fala para ele, calma, eu vou te ensinar, calma. Eu imagino, sabe, ele aprendendo, fazendo, cuidando daquela esposa maravilhosa que Deus deu a ele. Querido, nós perdemos essa perfeição. Eu penso que hoje nós somos um mundo velho de caricaturas daquilo que era na real. Mas por dentro, a Bíblia vai dizer que por dentro nós nascemos de novo. Então aqui para o lado de dentro, ainda que o nosso exterior se envelheça, ainda que o nosso exterior vai se modificando com a idade, o nosso interior, ele se renova a cada dia para a glória de Deus, oh aleluia, amém meus amados. Ainda que o nosso exterior se corrompa ou envelheça, o nosso interior, ele se renova, ele vai se fortalecendo em graça e em verdade, cheio da glória de Deus. Por quê? Porque por dentro eu sou a verdadeira imagem e semelhança do Deus vivo. Louvado seja o Senhor, aleluia, oh glória. E se eu sou renovado por dentro a cada dia, se você achar esse texto, pode colocar. O homem se corrompe, ou ele envelhece pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro ele se renova. Eu posso crer em algo maravilhoso, querido. Eu posso crer em algo maravilhoso. Eu posso crer que eu posso ser um bom marido, um novo marido todas as manhãs para Celina. Ela pode ser uma nova esposa cada manhã para mim. Eu posso viver com ela cada dia diferente, em novidade de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de mim me faz ser renovado a cada manhã, por dentro, na aparência real do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, não jogue a bandeira branca pedindo trégua, mas levante a bandeira da fé e comece a dizer, eu não vou desistir, eu vou vencer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, oh aleluia. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se envelheça, amém? O interior contudo, me ajuda, o interior contudo se renova dia. Para, então vive essa vida, pelo amor de Deus. Vive esse renovo todo dia. Acredite, levante de manhã, respire fundo. Fala assim, meu casamento é uma bênção, a minha vida íntima é uma bênção, meus filhos é uma bênção. Eu sou renovado a cada manhã para renovar a minha casa. Eu sou renovado a cada manhã para fazer o melhor de Deus aqui nessa terra. Eu sou renovado a cada manhã para cuidar daqueles que Deus me deu, com sabedoria, inteligência, com força. Louvado seja Deus. Pare de ver problemas onde não existe. Pare de alfinetar e elogie mais. Tua mãe não está aqui hoje. Ficou com medo do frio. Se você chegar na tua casa... Quantos anos você tem? Ixi, só 10 anos. Mas eu vou falar. Se você chegar na sua casa agora e ver um tumulto lá na frente, e alguém vem correndo, chega, como é que você chama mesmo? Manuela. Ei, Manuela, sua mãe acabou de morrer. 10 anos, será um baque, não vai?
Quem tem mãe viva aqui? Pai vivo também? Glória a Deus, eu não tenho nenhum dos dois mais. Mas imagine isso. Você chegando na sua casa, alguém ligando para você e falar assim: seu pai acabou de morrer, sua mãe acabou de morrer. Só que uma semana antes, você xingou ela de velha quadrada, ele de velho que só sabe pegar no teu pé, falou um monte de coiseira para ele ou para ela, xingou, falou um monte de coisa. E agora você vai agarrar o caixão: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Vai adiantar alguma coisa? A dificuldade que nós em casais temos, eu não tenho, pastora não tem, mas a dificuldade que muitos têm de olhar um para o outro e falar assim: amor, nunca esqueça que eu te amo, eu amo você. Fala aí para os gêmeos que você ama ele. Eita, olha que lindo, ó. Você sabe, queridos, a gente tem essa dificuldade em falar que a gente ama. E principalmente nossos filhos não estão sendo ensinados a manifestar para nós o amor que eles têm para conosco. Estão entendendo isso ou não? Filhos, falem para os seus pais que vocês o amam. Fale para os seus pais: ah, eu não estou conversando com meu pai. Então você vai para o inferno. Ah, não estou conversando com a minha mãe. Então tu vai para o inferno. É a crise. Ah, eu não quero saber de crise. Eu quero saber de Cristo, que resolve todas as coisas. Quando nós queremos que Ele faça por nós, Ele vai fazer. Amém, querido? Fica de pé, por favor. Aleluia. Resolva os teus problemas ainda hoje, se for possível. Resolva teus problemas ainda hoje. Liga para o seu pai, mora longe, mora fora, mora em outro estado. Liga para eles, fala assim: pai, mãe, eu não quero que vocês esqueçam de uma coisa. O que, meu filho? O que, minha filha? Que eu os amo. Louvado seja Deus. Amém. Olha para o seu marido hoje, olha para a sua esposa hoje. Se for preciso pedir perdão, peça, mas conserte os trincos antes que vire grande rachadura. Arrume o buraquinho antes que se torne uma erosão. Pelo amor de Deus. Amém. Vamos orar. Feche seus olhinhos. Pega na mão aí. Se você está com a tua esposa aí, pega na mão dela. Pega na mão da tua esposa. Pega na mão da sua mãe aí ou do seu pai. Família unida, vai. Glória a Deus. Vai lá com a sua avó. Vai lá também com a sua avó. Isso. Glória a Deus. Vem aqui com o Tiel. Dá a mão aqui pro Tiel. Aleluia. Casais de mãos dadas, por favor. Família juntos. Leandrinho, dá só um tempo no violão. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você pense agora, com toda sinceridade, onde você precisa mudar de forma urgente. Você com a tua esposa, você com o seu marido, você com seus pais, você com seus filhos. Onde é necessário mudar? Agora. Pense nisso. E quando você tiver clareza disso, fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, me perdoa. Eu falhei aqui. Eu errei aqui. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Não tenho sido tão carinhoso, não tenho sido tão carinhosa. Eu não tenho sido um bom filho, uma boa filha. Eu esqueço até que eu tenho pai e mãe. Querido Deus, em nome de Jesus, hoje eu estou falando para a tua igreja sobre família, casal, que não se sustenta se não estiverem unidos.
se não tiverem raízes, ó Deus querido, eu estou orando por essa família, por esses casais, em nome de Jesus, porque eu sei que o nosso adversário, ele anda bramando como leão perto da nossa casa, perto do nosso trabalho, das nossas empresas. Ele está procurando destruir aquilo que o Senhor tem nos dado, e principalmente a família, porque se ele destrói a família, ele destrói um futuro, ou o futuro de muitas pessoas. Papai querido, agora em nome de Jesus, eu começo a ordenar: Satanás, você que recebeu até sacrifício para destruir uma família, você recebeu sangue para destruir uma família, você recebeu muitas coisas para destruir uma casa, uma família. Eu estou te ordenando agora: você vai sair, você vai embora, e toda obra de macumba que alguém ofereceu para destruir esse casamento, para jogar os filhos desse casamento na perdição, eu estou te anulando agora. Satanás dos infernos, anulando essa obra de macumbaria, de feitiçaria, eu estou anulando agora, em nome do Senhor Jesus, e declaro agora, para a glória do seu nome, ó Deus, a restauração conjugal, a restauração entre pais e filhos. Oh Senhor, converta o coração desses filhos aos pais, converta o coração desses pais aos filhos, converta o coração da esposa ao esposo, converta o coração do esposo para a esposa. Senhor, que haja realmente unidade nessa família, que haja, meu Deus, unidade nessa casa, que eles possam planejar juntos, que eles possam crescer juntos e vencer, meu Deus, essa barreira, essa adversidade que hoje pode estar até, meu Deus, separando famílias aqui. Eu declaro agora, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, receba agora a sua libertação, receba agora refrigério da parte de Deus, receba agora em nome de Jesus, receba agora em nome de Jesus, oh aleluia, em nome de Jesus, sabedoria para lidar com toda a situação, receba agora força, autoridade para lidar com toda essa situação, em nome do Senhor Jesus. Eu estou declarando aqui agora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, que tu sairás daqui renovado, que tu sairás daqui fortalecido, fortalecida. Eu declaro que a tua casa não vai cair. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a tua casa não vai cair, em nome do Senhor Jesus, ela permanecerá de pé. Oh aleluia, para a glória do Senhor. Levanta a sua mão para o céu, por favor, levanta a sua mão para o céu, repita comigo assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão das minhas falhas com a minha casa, com o meu casamento. Eu peço perdão agora, em nome de Jesus, e declaro que a partir de hoje, toda obra de Satanás contra a minha vida, meu casamento, minha família, já estão desfeitas, e eu vou viver o melhor de Deus, ainda com a minha família. Eu viverei o melhor de Deus com toda a minha casa. Eu profetizo, eu declaro, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu vou viver o melhor com minha casa, com minha família, para a glória de Deus. Se você crê, dá um glória bem bonito. Se você crê, dá um glória bem bonito. Aleluia. Enquanto a gente faz o último louvor, eu quero convidar todos os casais com seus filhos que estão aqui, no caso a vovó com as netas. Pastora, vem vindo para cá, por favor. Nós vamos apenas consagrar você, porque essa oração já foi feita. E agora eu quero consagrar a família, eu quero consagrar a tua vida, teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus.
Eu não vou nem declarar que Cacilândia é do Senhor Jesus essa noite. Assim que você for já consagrado, você pode ir para a sua casa, debaixo da bênção, debaixo da vitória, e terás uma semana abençoada, em nome de Jesus. Esperamos vocês aqui na terça-feira, se Deus quiser.